Olá, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao Ministério Mulheres em Ação da Comunidade Evangélica Missão Brasil. Eu sou Celina Augusto e estamos estudando sobre as mulheres da Bíblia. Hoje falaremos sobre Joquebede, a mãe de Moisés. Essa passagem está registrada em Êxodo, capítulo 2. Joquebede nasceu no Egito, os seus pais já estavam lá há muitos anos como escravos no Egito, mas ela havia sido ensinada que havia um Deus Todo-Poderoso, que os salvaria, que os tiraria daquele lugar, que eles não seriam mais escravos. Então Joquebede aprendeu sobre este Deus e ela tinha uma fé viva. Ela era escrava, mas ela tinha uma mente aberta, uma mente livre. Então, ela casou-se e teve um filho. Êxodo 2, verso 1 e 2, que diz: Homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Faraó, vendo que a nação dos hebreus se multiplicava a cada dia, ficou com muito medo que eles se rebelassem, fizessem alguma aliança com alguma outra nação e se rebelasse contra os egípcios. Então, ele fez um decreto, ele ordenou que todas as crianças que nascessem e fossem do sexo masculino deveriam ser mortos. Quando Moisés nasceu, ele já estava sentenciado à morte. A mãe de Moisés, Joquebede, quando viu aquele menino, achou lindo e escondeu por 3 meses. Só que o tempo passa rápido e ela não pôde mais esconder essa criança. Mas ela sabia, ela sempre esperava em Deus. Ela confiava em Deus e eu acredito que ela deve ter pensado: Deus não me deu um filho tão lindo para ser comido pelos crocodilos, para morrer afogado. Deus tem um plano na vida do meu filho. A pessoa que teme ao Senhor, a pessoa que tem fé, ela sempre tem um olhar de esperança. Ela não olha para a situação do presente, mas ela tem uma visão de futuro. Passado esses 3 meses, ela teve uma ideia, e é uma ideia divina. Ela teve a ideia de pegar um cesto, de passar um betume, colocar essa criança dentro desse cesto para colocar no Rio Nilo. Isso aprendemos que, mesmo quando nós vamos entregar algo que Deus nos deu, nós precisamos preparar, precisamos ter fé para entregar algo para Deus. Ela estava entregando o seu filho nas mãos de Deus. Ela não sabia o futuro daquela criança, mas ela com certeza o consagrara a Deus. E estava fazendo aquilo com o coração partido, mas ao mesmo tempo com a fé que Deus salvaria o seu filho. Ela nutria uma esperança de ter um Salvador. E de repente, quem sabe, ela poderia pensar: Deus pode livrar o meu filho, e o meu filho ser o Salvador do nosso povo. Então ela, com muita fé, ela preparou todo um cenário. Ela fez o cestinho, colocou o seu filho, colocou no Rio Nilo, junto ao junco, pediu para que a sua filha Miriam ficasse observando o que podia acontecer. Um detalhe muito importante: quando nós estamos sendo guiados por Deus, Ele vai nos dando direcionamento, vai nos dando ideias divinas. Ideias divinas não é para quem quer, é para quem crê. E ela escolheu também o momento certo, porque uma coisa só é certa quando está na hora certa também. Ela colocou o seu bebezinho no Nilo
justamente na hora que a filha do faraó, né, a princesa, estava tomando banho junto com as suas servas e deixou a sua irmãzinha observando. Nisso, as servas, né, da princesa viu aquele cesto e foi ver o que era. E Moisés estava chorando dentro daquele cesto. E ela, com muita dó, pegou aquele cesto e levou até a princesa. E ela se agradou muito de Moisés. E ela quis criá-lo. E ela quis ter como por filho. A filha de Faraó pegou aquele bebê e falou: essa criança é dos hebreus. E logo que a Miriam viu que a princesa estava com a criança nos braços, correu e foi perguntar: a senhora não precisa de alguém para amamentá-lo, para cuidá-lo? E a princesa disse: preciso sim, aceito sim. E ela correu e foi chamar Joquebede, a mãe de Moisés. Joquebede, claro, não se apresentou como a mãe do menino, mas se apresentou diante da princesa. E a princesa deu-lhe a criança, pediu que amamentasse, que cuidasse e ainda lhe daria um salário. Olha como Deus prepara. Agora ela estava sendo recompensada por sua fé. Deus havia lhe dado o privilégio e a oportunidade de criar o seu próprio filho e ainda sendo assalariada. Olha como Deus é poderoso. Olha como vale a pena crer no Deus Todo-Poderoso. E ela levando a criança para casa e ela cuidando do seu filho, ela fez a mesma coisa que os seus pais fizeram com ela. Passou toda a informação sobre o Deus verdadeiro. Ela criou Moisés, conhecendo a sua verdadeira identidade. Ela estava preparando o seu filho para viver no palácio. Ele viveria no luxo, ele viveria numa cultura totalmente diferente do seu povo. Mas ela tinha certeza que ela estava plantando no coração de Moisés a palavra de Deus. Ela tinha certeza que ela estava ensinando os princípios do Deus verdadeiro. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança no caminho que deve andar, quando envelhecer, não se desviará dele. Então aqui fica uma lição, é muito importante. Nós que somos mães, né, os pais, devem ensinar os seus filhos sobre Deus, sobre o Deus verdadeiro, sobre o Deus poderoso. Moisés cresceu e foi realmente viver no palácio. Vivia como um egípcio, mas ele sabia da sua identidade. E Deus havia, de fato, preparado um libertador, que até então ele não sabia que seria ele. A mãe certamente nutria, né, essa esperança de que Deus usaria o seu filho como libertador do seu povo. Faraó? Olha só como Deus faz. Ele havia decretado a morte dos meninos porque tinha medo. E Deus prepara um menino que é criado como neto de Faraó. E este menino Deus usaria de fato para libertar o seu povo. Tiramos uma lição muito importante da vida de Joquebede, que é a importância de criarmos nossos filhos para Deus, de criarmos os nossos filhos com propósito divino. E Deus, Ele sempre nos salva. Deus, Ele sempre nos liberta. Nós hoje temos o nosso libertador, não é Moisés. O nosso libertador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vale muito a pena nutrir a esperança de salvação. Nós, nos nossos dias, vivemos num mundo, numa sociedade escravizada pelo pecado. Naquela época, os hebreus
estavam escravos de um sistema do povo do Egito e Deus libertou-os através de Moisés. Hoje, vivemos numa sociedade totalmente corrompida, sistema corrupto, o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, mas nós temos a esperança de salvação. Jesus é a nossa esperança. Deus enviou Jesus, que nos amou, sofreu, morreu numa cruz, ressuscitou e nos dá esta esperança de salvação. Nós vivemos num mundo totalmente corrompido pelo pecado. O pecado é uma doença mortal, mas nós temos um remédio chamado Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Se você ainda não conhece Jesus, eu te convido, aceite-o. Comece a saber sobre Jesus e aceite-o no seu espírito e deixe Ele transformar a sua vida. Se você tem algum vício, se você vive em pecado, há uma solução: Jesus Cristo, o nosso Salvador. E se você já conhece Jesus, mas tem esfriado na sua fé, quer voltar para os caminhos do Senhor, deixe aqui nos comentários se você quer uma oração, se você quer receber Jesus como Salvador, se você está frio na fé, precisa de uma oração, volte para o Senhor, volte para o nosso Salvador. Não seja escravo do mundo, não fique escravo dos vícios. Jesus tem a solução para os nossos problemas. Jesus é a nossa esperança. Encontre-se com o Senhor e viva uma vida de liberdade. Aproveite, receba esta dádiva do céu, receba esse presente do céu, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, deixe um joinha, se inscreva no nosso canal. Todas as sextas-feiras nós temos aqui um estudo sobre as mulheres, uma palavra de Deus para edificar a sua vida, porque a palavra de Deus precisa estar em nós para que a nossa mente seja renovada. Nós não podemos ser escravizados, nós precisamos ter uma mente renovada, livre. E a palavra de Deus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um beijo no seu coração.